Hoje Deus nos deu mais um dia abençoado, uma chance nova para estar com Ele, fortalecer nossa fé e sentir seu carinho por nós. 2 palavras. Apenas 2 palavras simples mudaram completamente o rumo da minha vida. E hoje eu vou compartilhar com você essas palavras que têm o poder de transformar sua realidade, sua família, suas finanças, sua saúde, seu futuro. Mas antes, deixa eu te contar como descobri esse segredo. Eu estava no fundo do poço. Sabe aquele momento em que você olha para a sua vida e não consegue ver saída? Quando parece que tudo está desmoronando ao mesmo tempo? Era exatamente isso em que eu estava vivendo. Problemas financeiros, relacionamentos quebrados, saúde abalada e o pior de tudo, eu havia perdido a esperança. Foi numa manhã, quando eu mal conseguia sair da cama, que o Espírito Santo sussurrou algo no meu ouvido. 2 palavras simples, mas carregadas de um poder que eu nunca tinha experimentado antes. Palavras que mudaram não apenas aquele dia, mas toda a trajetória da minha vida. Você sabia que existem palavras que movem o céu? Que existem declarações que fazem anjos serem mobilizados? Que existem frases simples que fazem demônios fugirem em terror? A Bíblia está cheia dessas revelações, mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem descobrir o poder que existe numa simples declaração feita com fé. Imagine se eu te dissesse que você tem na sua boca o poder de mudar completamente sua situação atual. Que você tem na sua língua a capacidade de decretar vitória onde só existe derrota. Que você pode, com 2 palavras simples, alterar a atmosfera espiritual da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, ele não fez orações longas, não jejuou mais dias, não chamou reforços. Ele simplesmente usou palavras. Está escrito, ele declarou, e o inimigo foi derrotado. Palavras simples, mas com autoridade divina. O inimigo sabe do poder que existe na sua boca. Por isso, ele trabalha tanto para que você fale coisas erradas. Ele sussurra mentiras para que você declare derrota. Ele planta pensamentos negativos para que você verbalize desespero. Porque ele sabe que quando você descobrir o poder das palavras certas, a vida dele vai ficar muito difícil. Mas hoje é o dia em que você vai descobrir esse segredo. Hoje é o dia em que você vai aprender essas 2 palavras que mudaram minha vida e que vão mudar a sua também. Palavras que você pode usar agora mesmo, onde você estiver, independente da sua situação. Você está pronto para essa revelação? Você está disposto a usar essas 2 palavras todos os dias, mesmo quando as circunstâncias gritarem o contrário? Porque o que vou compartilhar com você não é teoria, é realidade, é testemunho, é poder em ação. Prepare seu coração, porque sua vida está prestes a mudar de forma sobrenatural. Essas 2 palavras poderosas que vou revelar estão fundamentadas na maior promessa que Deus já fez à humanidade. João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente nessa verdade que essas 2 palavras ganham todo o seu poder. As 2 palavras são: eu creio. Parece simples demais, parece óbvio demais. Deixa eu te mostrar o que acontece no reino espiritual quando você declara essas 2 palavras com convicção, com fé, com autoridade. Quando os discípulos estavam desesperados no barco, com as ondas quase os afogando, eles gritaram para Jesus: Senhor, salva-nos! E Jesus perguntou: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Então ele repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. O que mudou a situação não foi o tamanho da tempestade, mas o tamanho da fé deles em quem Jesus era. Deixa
eu te contar sobre o centurião romano em Mateus 8. Ele tinha um servo muito doente, quase morrendo. Mas quando ele encontrou Jesus, ele não pediu para Jesus ir até sua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas dize uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado e disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Você percebe o padrão? O centurião creu. Ele declarou sua fé. E Jesus disse que nunca tinha visto fé igual. O que o centurião fez foi, essencialmente, declarar: Eu creio que o Senhor tem poder para curar à distância. Romanos 8:31 nos ensina: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa verdade só se torna realidade na sua vida quando você declara: Eu creio que Deus é por mim. Não é suficiente saber intelectualmente, é preciso declarar com a boca, ativar com a fé. Vou te mostrar como essas duas palavras mudaram a vida de pessoas na Bíblia. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos, que havia gasto tudo com médicos, se aproximou de Jesus por trás e tocou na orla do seu manto. Por quê? Porque ela havia declarado: Eu creio que se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. E Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Bartimeu, o cego que gritava na beira do caminho, enquanto todos mandavam ele calar a boca, não parou de gritar porque ele havia declarado em seu coração: Eu creio que Jesus pode me dar visão. E sua visão foi restaurada porque ele creu. Jeremias 29:11 declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas esses pensamentos de Deus só se manifestam quando você declara: Eu creio nos planos que Deus tem para a minha vida. Aqui está a revelação que vai explodir sua mente. Quando você declara "eu creio", você não está apenas falando palavras, você está ativando a fé que move montanhas. Você está liberando o poder de Deus para agir na sua situação. Você está dando permissão para o sobrenatural invadir o natural. Filipenses 4:7 promete: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas quando você declara "eu creio nessa paz", ela deixa de ser apenas uma promessa no papel e se torna realidade na sua vida. Josué 1:9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando você declara "eu creio que Deus está comigo", essa presença se torna tangível, real, transformadora. Agora vou te ensinar exatamente como usar essas duas palavras de forma prática e poderosa na sua vida. Porque não basta conhecer o segredo, você precisa saber como aplicá-lo corretamente para ver resultados sobrenaturais. Primeiro, você precisa entender que "eu creio" não é uma fórmula mágica. É uma declaração de fé que precisa ser feita com convicção, com autoridade, com a certeza de que Deus é fiel para cumprir sua palavra. Mateus 6:33 nos ensina: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você declara "eu creio", você está buscando primeiro o reino. Deixa eu te mostrar como aplicar isso em situações específicas, para suas finanças. Em vez de dizer "estou quebrado, não tenho dinheiro, nunca vou conseguir", você vai declarar "eu creio que Deus é o meu provedor. Eu creio que Ele tem recursos infinitos para suprir todas as minhas necessidades". Para sua saúde, em vez de aceitar passivamente a doença, você vai declarar "eu creio que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio que Deus é o meu médico dos médicos". Para sua família, em vez de desistir dos seus filhos, do seu casamento, dos seus relacionamentos, você vai declarar "eu creio que Deus pode restaurar minha família.
Eu creio que Ele pode transformar corações para seus sonhos, em vez de achar que é tarde demais, que você não tem capacidade, que as portas estão fechadas. Você vai declarar: eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu creio que Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar. Agora, aqui está a visão profética que Deus está me dando sobre sua vida. Eu vejo você daqui a 6 meses, e você não é a mesma pessoa que está ouvindo esta mensagem hoje. Eu vejo você testificando de milagres que aconteceram porque você aprendeu a declarar: eu creio, com autoridade. Eu profetizo que situações impossíveis na sua vida vão começar a se mover. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir. Relacionamentos que pareciam perdidos vão ser restaurados. Recursos financeiros vão aparecer de lugares inesperados. Tudo porque você decidiu usar essas 2 palavras poderosas. Mas presta atenção, você precisa declarar: eu creio, mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Especialmente quando as circunstâncias disserem o contrário. Porque a fé não é baseada no que você vê, é baseada no que Deus disse. Coríntios 13, 4, 8 nos fala sobre o amor de Deus, que tudo crê, tudo espera. Quando você declara: eu creio, você está se alinhando com o coração de Deus, que tudo crê. Você está ativando o poder do amor divino na sua situação. Eu vou te dar uma aplicação prática para começar hoje mesmo. Toda manhã, antes de sair da cama, você vai declarar em voz alta: eu creio que este dia é abençoado por Deus. Eu creio que oportunidades divinas vão aparecer. Eu creio que milagres vão acontecer na minha vida hoje. E toda noite, antes de dormir, você vai declarar: eu creio que Deus me deu vitórias hoje. Eu creio que Ele está preparando coisas maiores para amanhã. Eu creio que estou andando no Mandunai, propósito divino para a minha vida. Você sabe o que vai acontecer quando você começar a fazer isso? Sua mente vai ser renovada, seu coração vai ser fortalecido, sua fé vai crescer e o que parecia impossível vai começar a se tornar possível. João 14,6 declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você declara: eu creio, você está ativando esse caminho. Você está se apropriando dessa verdade. Você está liberando essa vida sobrenatural. Eu decreto sobre você agora: suas palavras têm poder. Sua declaração tem autoridade. Seu eu creio vai mover montanhas, vai abrir mares, vai fazer muros caírem, porque você é filho do Deus